Em um cenário onde o passado e o presente se entrelaçam, persiste a luta por uma memória. Tiraram, roubaram a nossa história. Eu convido você a conhecer comigo a história de um povo e um ícone que resiste ao longo do tempo. Esta igreja, ela não é somente dos católicos. Esse é o patrimônio histórico de redenção da Serra. Aqui está a nossa história. Da sua fundação no século XIX até os desafios enfrentados nos dias atuais, esta é uma história de resiliência, luta e renascimento. Nós vamos resgatar a nossa história. No vídeo de hoje, Redenção da Serra, a história que emerge. No início do século XIX, as terras da futura Redenção da Serra são escolhidas por desbravadores, impulsionados pela busca por novos locais, após a exaustão das minas de ouro em Minas Gerais. O capitão-mor Francisco Ferraz de Araújo, juntamente com a sua esposa e seus numerosos escravos, exploraram a Serra do Mar, penetrando no sertão das Samambaias e fixando residência nas proximidades do rio Paraitinga, e assim dando início ao desenvolvimento da comunidade. Segundo a história, um dos seus escravos faleceu enquanto construía um caminho até a casa do capitão-mor, cerca de 9 quilômetros de distância. Em sua homenagem, uma cruz de madeira foi erguida no local, e o povoado cresceu ao redor dessa cruz. Em pouco tempo, uma capela foi construída no local da cruz. E com o declínio da produção de café, o nome do vilarejo foi alterado para Paiolinho, uma alusão direta à plantação de linho, que era seco em uma estrutura chamada paiol. Mas quanto a esse nome, ainda há questionamentos. Em 1860, o local foi elevado à condição de freguesia. E a lei que oficializou esse acontecimento histórico foi a Lei de número 669, de 24 de março de 1860. E em 1877 tornou-se município, com a sua instalação ocorrendo no mesmo ano. Essa é a antiga cabine de força que fornecia energia para a cidade. Mas o cenário que aqui estamos vendo não era bem assim. Uma alteração dramática ocorreu nesse local. Em 1882, a nova e gloriosa Igreja Matriz de Santa Cruz foi construída com a ajuda de escravos e pedreiros, marcando uma era de progresso. Porém, antes do término das obras, em 1890, o idealizador do projeto, o vigário padre José Greco, deixou a paróquia, fazendo com que as obras ficassem paralisadas por longos anos. E com a posse do padre Francisco Felipe, a Igreja Matriz finalmente foi inaugurada. A igreja foi construída em taipa de pilão,
uma técnica muito utilizada naquela época. As torres altas e os arcos ogivais de suas portas e janelas denunciam a influência neogótica da época. Além da história da cidade de Redenção da Serra, vocês vão conhecer por dentro dessa igreja e também os fatos que marcaram esse local. Ao lado da igreja foi construído um sobrado, uma construção contemporânea à da igreja e que serviu por anos como sede da Prefeitura de Redenção da Serra. De propriedade da Companhia Energética de São Paulo, está sob a administração da Prefeitura, que o restaurou em 1994. Redenção da Serra ganha notoriedade ao se tornar pioneira na abolição da escravatura em 10 de fevereiro de 1888 e adotando o nome Redenção. A decisão de abolir a escravatura foi assinada na fazenda Ponte Alta, cujas terras agora pertencem ao município de Natividade da Serra. A sede da fazenda Ponte Alta também foi construída no final do século XIX e constitui-se em exemplar típico da arquitetura cafeeira. Sua construção é em taipa de pilão e tijolos, assobradada com 21 cômodos assoalhados e forrados. Através de um acordo, o edifício foi doado pela Companhia Taubaté Industrial ao IPHAN, que o tombou e o restaurou. A igreja resistiu ao longo de várias décadas. No entanto, no começo da década de 70, a história tomou um rumo inesperado. A construção de uma represa para a barragem da usina hidrelétrica de Paraibuna resultou no desaparecimento de parte da cidade, quase atingindo a igreja. As cenas que aqui vemos são os últimos registros do que era a velha Redenção da Serra, através de uma festa de despedida. Parte da cidade velha sumiu para abrir espaço para a represa. E a outra parte que restou virou patrimônio histórico, com a igreja e o antigo prédio da prefeitura tombados. O muro construído para proteger a igreja das águas da represa é o mesmo muro que por 2 vezes represou águas da chuva, fazendo com que a igreja fosse alagada e contribuindo para a degradação das estruturas que já estavam comprometidas pela ação do tempo. A preservação da sede da fazenda Ponte Alta também esteve ameaçada por se encontrar situada na faixa de proteção do reservatório. Nas proximidades da fazenda existia a antiga usina Félix Guizardi, construída pela Companhia Taubaté Industrial para geração e consumo próprio de energia, mas esta não teve tanta sorte e foi engolida pela nova represa. A usina foi idealizada pelo fundador da companhia, Félix Guizardi, pioneiro da industrialização no Vale do Paraíba. Aqui vemos algumas fotos da construção da usina. E também alguns dos projetos originais. A usina já não existe mais, mas parte do maquinário é preservado até hoje pela CESP. A antiga cidade de Redenção da Serra
teve relevância histórica não só pela sua bela paisagem, mas também porque ficou conhecida através do nosso querido Mazzaropi. Amâncio Mazzaropi tinha tanto apreço pela cidade de Redenção da Serra que incluiu cenas dela no seu filme Uma Pistola para Dijeka. Aqui aparece a antiga prefeitura na cena gravada na rua e também a igreja. O filme é de 1970, quando a represa ainda não havia sido inaugurada. E nesta cena gravada em frente à igreja, mas com a câmera apontada para o outro lado, aparece o prédio que era a cadeia da cidade. Aqui vemos o prédio da cadeia e construções que não existem mais. E nessa cena o Mazzaropi atuando na praça em frente à igreja. Aqui, mulher, eu nem sei o que você tá falando. Eu tô louco pra escutar a conversa deles lá em cima, você fica atrapalhando aí. Algumas cenas também foram filmadas na fazenda Ponte Alta. Observem essa rampa. É por ela que o Mazzaropi entra em cena. Atualmente, comparando com as imagens do filme, a fazenda está muito bem conservada. Vamos ver o outro lado do casarão numa foto mais recente e agora uma cena que foi filmada nesse trecho. Como era uma fazenda de café, a gente observa o café secando no chão. Apesar de ser um filme muito antigo, a qualidade das imagens é espetacular. Amâncio Mazzaropi utilizava o que havia de melhor de tecnologia na época para filmagens. A igreja aparece novamente no final do filme. E atualmente dentro da igreja existe um equipamento que o Mazzaropi doou, que a gente vai mostrar para vocês também. E aí é uma briga, porque isso aqui, esse patrimônio, ele pertence à CESP, né? Porque o que acontece? Chovia e a água caía pela parede e estava infiltrando na parede, estava causando uma série de dramas. Então eles fizeram, foi isso. Agora a restauração mesmo é outra briga. Quando foi inundada, a grande expectativa das pessoas é que ela ia perder por um lado, mas ganhava por outro, que era criar um fluxo de turistas, né? Desenvolver atividade turística, esse negócio todo. Só que isso acabou não acontecendo, né? Por uma série de razões não acabou acontecendo. Mas para isso precisa de muita coisa, precisa reestruturar, precisa restaurar. Mas o principal objetivo desse reservatório é regularizar o curso do Rio Paraíba. E o outro objetivo é abastecer uma parte do Rio de Janeiro, né? O terceiro objetivo dele é a geração de energia, gera muito pouca energia. A história desse reservatório é longa, né? Uma história longa. Ela começa lá na década de 60, de 1960, com um projeto de construção e uma hidrelétrica, que na verdade seria em Caraguatatuba. Mas aí, por uma série de razões, acabou não acontecendo e eles transformaram isso num outro projeto, que acabou sendo a construção do reservatório com esses objetivos. Né? Da cidade que nós não temos, na verdade, uma história da cidade contada, registrado oficialmente, né? Tal. Pesquisando, a gente vai descobrindo que existem muitos erros históricos que acabaram sendo consagrados por conta disso. Esse casarão pertencia ao Coronel Castro. O pessoal conta que o Coronel Castro era um coronel muito maldoso. Só que a gente pesquisando, a gente descobriu, por exemplo, que no dia do aniversário dele, ele dava liberdade para aquela escrava que ele mais gostava na casa dele. Olha só que interessante. Então, ele pode ser tão ruim assim se ele libertava o escravo no dia do aniversário dele, entendeu? Na verdade, foi feito a igreja por conta do escravo ter morrido. E esse é o fato verdadeiro que a gente descobriu. Consta que Paiolinho se chamou Paiolinho por conta da existência de plantações de linho e dos paióis, né, que existiam para armazenar o linho. Há duas questões, né? Primeiro, assim, o nosso clima não é adequado para o plantio de linho. Não consta no município de Taubaté, porque aqui fazia parte do município de Taubaté, não consta a produção de linho. Então, tudo indica que não era paiolinho, mas paiolzinho. A história que nós conhecemos, a história que nós temos, é que paiolinho é derivado de paiol mais linho. Sim, a gente não vê evidências de que fosse isso. É mais crível, né? Mas que seja paiolzinho. Isso tem sentido.
E a gente vai então mostrar um pouco dessa igreja, contar um pouco da história que aconteceu aí, mostrar a situação que está a igreja hoje. Ela está precisando de apoio, de ajuda para poder ser restaurada. Pessoal, a gente entrou na igreja aqui de Redenção da Serra, a gente foi bem recebido aqui pela Gislaine, o Larry, que é o filho dela. Ele vai mostrar um pouco pra gente aqui por dentro e vai contar algumas histórias que ele tem conhecimento que aconteceram, alguns fatos aqui de dentro, né? Então, o Larry vai ser o nosso guia aqui. Ela começou, a gente aqui a cidade foi a primeira do estado, a segunda do Brasil, a libertar os escravos. Tudo por conta de um escravo que está aqui dentro, não está enterrado aqui dentro. E quadro nele, ele faz uma pintura. Ele foi restaurado agora em 2020. Ele foi encontrado debaixo do altar? É, debaixo do altar principal, do lado para baixo. E em 2016, aqui teve obras, era para a gente limpar a igreja inteirinha, para a empresa poder entrar para fazer a obra. Esse quadro provavelmente iria para o lixo. Era uma imagem do Sagrado Coração de Maria. Daqui é o púlpito. O local original dele fica lá naquela coluna. Mas como antigamente não existia o microfone, eles se resolveram colocar ele pra cá. Porque aqui está exatamente no meio da igreja. Se você subir ali e falar, dependendo da altura da sua voz, é o jeito que as pessoas vão ouvir em determinados lugares dentro da igreja. A madeira deles, por curiosidade, é cedro rosa. Cedro rosa? Olha isso, pessoal. Essa santa aqui, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, ela ainda é original, quando a igreja funcionava, quando a cidade ainda era assim. Quando eu peguei cuidado aqui em 2010, ela estava totalmente sem cor. Aí a gente vai mais perto, vai perceber que ela está corada. Ela muda a cor do rosto, de acordo com a igreja. Se a igreja está abandonada, ela está pálida. Se a igreja está tendo movimento, tendo missa, ela vai ficando corada. Aqui na telefone está escrito: "Vente ad mim homem, venha a mim homem." Dizem que quem passava daquele arco estaria no céu. Então antigamente ninguém passava dele, somente os padres. Ou seja, e bem debaixo dele tem um escravo. Tem que pegar lá no... Tem um escravo bem embaixo daquele arco. Ele está enterrado ali. Seria entre a terra e o céu. Aqui está enterrado um escravo. Dizem que esse escravo é o marco zero da história de redenção. Ele veio antes de todos para cá. Ele foi um escravo mandado a mano do Capitão Mor para vir para cá, para dobrar a terra para o plantio do café. Quando ele estava vindo, ele foi morto por causa de uma cobra. O Capitão Mor o achou e enterrou fazendo um cruzeiro em cima. E fez uma capela ao fundo, onde hoje é o altar. E isso começou a povoar o entorno, de onde é o cruzeiro. Chegou ao ponto de erguer a matriz para a cidade, que está sendo recém-formada. Ao fazer a matriz, o escravo ficou dentro dela. É uma das poucas igrejas do Brasil que tem escravo, aceitam falar que tem escravo dentro dela. E é oco, né? Como é que você faz aí para poder saber? Ah, tá. E é o que você falou, ele fica bem no arco aqui, né? Fica bem no arco. Ele fica bem no arco, que representa a parte do céu e a terra. O nome original dessa igreja é a Igreja de Santa Cruz. Aqui está a cruz de inauguração dela. Se der a data dela aqui, em 1900, 1901. Essa cruz ela foi encomendada pelos padres para os escravos fazer. Ela foi doada pelos escravos. Os padres deram a madeira e os escravos talharam. E está o nome do padre que rezou a primeira missa, Padre Francisco Felipe. Júlia, são parte da estrutura dela, é o revestimento externo dela. Eles são dessa parede exatamente aqui, a gente está à frente dela, que ela caiu em 2015. E eles são, vocês podem reparar, que é a cruz, referente àquele cruzeiro do escravo. A igreja inteirinha só foi feita com esses dois tipos de tijolo. Não poderia ser usado tijolo sem esse símbolo na igreja. Essas fotos são a primeira vez que tentaram oficialmente o restauro da igreja. Existiu em 1986.
Ela já tinha mais de 100 anos quando tentaram a primeira vez. E, como você pode reparar, não conseguiu criticar. Esse aqui é o retroprojetor movido a carvão da época do Mazarovski. Ele é da marca Zeiss Incon. E hoje ela fabrica muito lentes para óculos, câmera. E doou pro cinema municipal, como o cinema municipal tinha quebrado. Daí, como veio enchente, veio destruição da cidade, o projetor veio parar aqui. E ele tá faltando algumas partes, mas o principal dele ainda está aqui. Queria um espelho. Esse espelho refratia a luz que sai pela portinha. O altar é onde o Santíssimo ficava exposto. Aqui ele foi ter que ser dentro de novo, porque caiu uma das vigas, caiu em cima dele e quebrou parte dele. Então ele foi dentro pelo padre Gregório. 12.1915, ó. Ó, pessoal, nessa parte aqui onde dá esse acesso, bem nesse vão aqui, nesse buraco, tem um padre enterrado aí. O Oler vai contar um pouco da história pra gente. Aqui é onde foi enterrado o padre. O caixão do padre ficava mesmo, antigamente era usado como mesa pelos outros padres que vieram depois. Só que eles fecharam o acesso e cortaram a mesa. Entendi. Eles fecharam o acesso. Pode olhar que a massa, até a cor da massa muda depois da parede, que é a massa da parede. Então, antigamente o caixão do padre era mesa. O caixão do padre então era a mesa. Era a mesa que eles usavam pra fazer a missa. Pra fazer a missa. E detalhe, o padre estava dentro do caixão. Eles usavam o caixão como mesa. Uma parte assustadora tu me falar aí, a parte assustadora. Não, antigamente os Não, caras é eram que tudo bem. Então aqui tem um escravo que está enterrado embaixo ali do arco ali, né? Do arco e o padre. E o padre da minha tia. Que foi aqui. Aqui essa igreja, se você reparar como ela é tão antiga, ela ainda é da época que o padre rezava a missa de costas para o povo. Ele não podia virar. E a missa era toda rezada em latim. Hoje tem alguns trechos em latim ainda. Mas ela ainda era por inteira em latim. E ali, em nenhum momento ele poderia virar o público. E aqui estaria a mesa. Dá pra ver o desenho onde seria. E essa mesa era aquela mesa que era o caixão. Essa borda de pintada aqui em dourado, pessoal, originalmente ela tinha pó de ouro. Ela forma uma rosa. A iluminação, né? A iluminação quando bate no vitral, ela forma desenhos no chão, né? Forma. O vitral mais alto forma a ponta da rosa e o redondo de baixo forma os espinhos. Esse altar, ele é pintado pela alguém da geração do Camões. E é de 1930, né? Pintado em setembro de 1930. Ele não é original da igreja, mas ele veio parar aqui em 64. E ele era esconderijo de escravo. Esconderijo dos escravos? É, tem que ter a porta aqui do outro lado. Os padres escondiam os escravos aí dentro. E aqui os escravos se escondiam na época. Tinha algum motivo para eles se esconderem aí? Pra fugir dos coronéis, né? Era uma passagem secreta aqui, né? Jesus hoje e sempre. Olha isso. É um carimbo da época isso daí. Tá espalhado na... Por toda a igreja. Por toda a igreja. Toda igreja tem esse carimbo. Esse aqui é onde ficava preso o peso do relógio. O peso do relógio? É que o tipo dava corda no relógio? Esse relógio acorda ainda. Aí então, menos peso. São 4. Caramba, são 4 nesse aqui? Só pra vocês terem ideia do tamanho, pessoal. Olha a minha mão aqui. É gigante. 4 desse aqui? Que é pendurado. Aí vieram, se não me engano, 2 aqui e 2 que desceram lá embaixo. 2 aqui e 2 que desciam por esse buraco ali, que é um buraco, ó. Entre as montanhas, abandonada, sob o horizonte avisto a represa, ruída, a desabar, isolada.
De onde me virá socorro? Eu que acalentei em emoções e orações, que semeei a fé de gerações em gerações. Filhos de redenção, quem me olha, quem ora por mim? Igreja da Cidade Velha. Histórias e lembranças, sentimentos e saudades. Templo de oração, que grita e chora. Que era, implora. Que clama, redenção. Aproveita para assistir esses outros vídeos aqui também. Um deles é sobre Natividade da Serra, uma cidade vizinha de Redenção da Serra.